Bonjour galera e bem-vindos ao canal Le Français Gameplay. Hoje faço um vídeo diferente, um vídeo no quadro novo que eu estou trazendo para o canal, que vai chamar O que eu acho de determinado assunto. Muita gente tem me pedido no Discord, então se vocês não sabem onde que é o meu Discord, eu deixo geralmente o primeiro link que aparece na descrição dos meus vídeos é o meu canal do Discord, ou então tem no topo aqui no header tem o link para o Discord também. Então se vocês quiserem vir conversar comigo, venham no meu canal do Discord que a gente conversa, a gente bate um papo. Mas, sem mais delongas, então, muita gente tem me pedido no canal do Discord para fazer vídeos diferentes, que não sejam somente gameplays. Sem mais delongas, o primeiro vídeo de hoje eu queria fazer um vídeo sobre anime e mangás, né? Então, aqui no Brasil, assim, apesar de ter muita gente que assiste Naruto, que assiste Bleach, que assiste One Piece, né? São os principais da época, do momento. Eu acho que é algo mais recente, né? Quando eu era pequeno, né? Quando eu era pequeno, eu tive muito acesso ao anime, à cultura japonesa, aos mangás, porque 70% da produção francesa de desenho animado, né? 70% dos desenhos animados que vinham à televisão francesa eram de origem japonesa, eram animes. Os outros 30% eram franceses, ou desenhos animados franceses, que nem Titi e o Asterix. Asterix tinham desenhos franceses. Ou americanos, que nem Thundercats, Woody Woodpecker, Pica-Pau, né? Pica-Pau, Pernalonga, Thundercats, Cavalo de Fogo, eram os mesmos desenhos, só que lá na França. E os desenhos da Hanna-Barbera, que eu assisti muito quando eu era pequeno. Eu assisti muito Hanna-Barbera, eu gostava bastante de Scooby-Doo, gostava bastante de vários outros desenhos que faziam parte da produção de Hanna-Barbera. Então, esses eram os principais desenhos que passavam na França. Então, a gente tinha essa divisão muito clara de que 70% da produção de desenhos animados na França era anime, era mangá, eram inspirados na cultura japonesa, e somente uma pequena parcela era dividida com o resto. Mas essa pequena parcela ainda era muito conteúdo americano e francês. Então, a gente valoriza bastante nos desenhos animados, pelo menos, nos desenhos animados a gente valoriza bastante a cultura japonesa. E por causa disso, eu assisti muito desenho animado japonês na França, quando eu era pequeno, e até hoje adoro anime e mangá, mas eu tenho menos tempo para assistir hoje em dia. Então, hoje em dia eu estou somente assim, eu sei o que existe no mercado. Eu sei o que tem, assim, quais são os principais mangás assim, que estão rolando no momento, mas eu não acompanho nenhuma série porque não dá tempo. Entre o trabalho, entre os vídeos no YouTube, entre as coisas que eu tenho que fazer para mim, entre o karatê que eu participo, né? Entre o karatê que eu acompanho, entre essas coisas todas, não dá tempo viável para mim, ir atrás de histórias de anime e mangá. Mas eu gosto bastante, vocês podem ver lá no fundo tem uma pequena coleção de One Piece, porque One Piece é o único mangá atual que eu acompanho. Eu gosto bastante do Luffy, mas é isso. Então eu gosto bastante dos mangás, eu gosto bastante dos animes, e eu acompanhei muitos animes quando eu era pequeno. E aqui eu separei alguns animes que eu assisti quando eu era pequeno, mas eu falo aqui para vocês no Brasil e vocês não sabem que animes são esses. Então, mostrar aqui
animes que eu acompanhei na televisão quando eu era pequeno na França. O primeiro anime que eu acompanhei quando eu era pequeno chama High School Kimengumi. Kimengumi. Esse é o primeiro que eu lembro de assistir quando eu era pequeno. Eh, Era engraçado porque tinha a história era de uma turma de um colégio e com suas peripécias, né? As aventuras que aquela turma tinha com as coisas em volta, a vida em volta, tal, os amores, assim, seria praticamente como Friends, né? Friends, a televisão, a série americana Friends, que conta a história de um grupo de amigos que moram no apartamento. É a mesma coisa, só que é numa escola, né? Então, conta as histórias de um grupo de amigos de uma sala determinada. E o que era engraçado é que eles tinham todas as versões adultas, as versões assim super bem desenhadas, mas eles tinham todos também uma versão chibi, uma versão mini de todos eles, né? Uma versão mini de todos eles com uma cara meio caricatura. Então todo mundo tinha essa cara, assim, todo mundo era adulto, mas eles tinham também uma versão mini deles e era bem engraçado. Então eles tinham a versão tal e a versão mini. Era bem engraçado. E cada um, então, Le Collège Fufufu, ó, Le Collège Fufufu era o desenho animado que eu assistia quando eu era pequeno. E fou em francês quer dizer louco. Então era o colégio louco, louco, louco. Não sei por que essa tradução, mas era isso. O segundo desenho animado que eu assistia muito, mas muito quando eu era pequeno, era City Hunter. E City Hunter City Hunter é um shonen, né? É um shonen, então é um desenho animado para jovens, uma história para jovens meninos. City Hunter conta a história desse menino aqui, ó. Desse menino aqui. Ele é um detetive particular, né? É um detetive particular e geralmente contratam ele para resolver determinadas situações. No primeiro episódio, ele tem um parceiro, que é o irmão mais velho desta menina aqui, da Kaori. E os dois estão numa missão não sei exatamente qual que é a missão. Eles têm que assassinar alguém, eu não me lembro direito. Só sei que dá merda essa missão e o irmão mais velho desta menina morre em serviço, morre em serviço. E aí o irmão mais velho pede pro Ryo Saiba, que é o nome desse personagem, ele pede para guardar a menina, a irmã dele, cuidar da irmã dele, a irmã mais jovem dele, a irmã caçula dele. E o Ryo aceita, fala, tudo bem, eu vou fazer isso. Mas aí ele acaba se apaixonando, a história é bem bonita entre os dois. E aí o Ryo Saiba, ele só aceita caso de mulheres. Ele só aceita casos de mulheres. Ele não pega caso de homem. Então são sempre mulheres que vêm até o escritório dele para pedir um serviço. E o Ryo, ele é extremamente pervertido, que é essa parte engraçada do desenho. E ela aqui é extremamente ciumenta. Então toda vez que o Ryo está numa situação de perversão, a Kaori tira um martelão de 100 toneladas e dá ali na cabeça do Ryo. É bem engraçado. O City Hunter ele teve um filme feito em 1900 e pouco. Teve um filme que foi estreado pelo Jackie Chan, né? Então ele teve uma versão filmatográfica e o filme é uma porcaria, mas é só pela parte, assim, pela cultura.
Outro anime que eu assistia quando eu era pequeno era Cat Size. E vocês vão poder ver aqui no desenho de Cat Size, né? O desenho do traço, do rosto e tal, que é muito semelhante a City Hunter. Por quê? Porque é o mesmo desenhista, é o mesmo desenhista que fazia Cat Size, é o mesmo de City Hunter. Cat Size conta a história de três ladras que geralmente roubam para dar dinheiro para os pobres. Elas roubavam dos ricos ou roubavam coisas de ricos para dar para os pobres. E elas são perseguidas pela polícia. E a menina principal, a parte engraçada, a menina principal é namorada do comissário. Então é bem. What? Você sempre fala, como assim? Como assim que ele nunca percebeu que ela é ladra? Enfim, Cat Size era outro desenho animado que eu assistia bastante quando eu era pequeno. E mais um que eu assistia é Ranma 1,5. Ranma 1,5 eu acho que é mais conhecido aqui no Brasil. Ranma 1,5 conta a história desse menino aqui, que na verdade da família toda dele, e as aventuras que cada um passam e tal. Conta a história de. Eles imaginam que no. Como é que chama? No Japão tem uma região onde tem lagos termais, assim, banhos termais. E cada banho termal tem um poder, o poder de transformar a pessoa em determinada situação. Então, por exemplo, o banho termal do porco transforma a pessoa em porco. O banho termal do panda transforma a pessoa em panda. E o banho termal da mulher transforma a pessoa em mulher. Então, o Ranma, ele cai por ventura, ele cai por falta de sorte, ele cai dentro do banho da mulher. Então, toda vez que banham ele com água quente, eu acho, ele vira mulher, e toda vez que ele recebe água fria, ele vira homem. Por causa dessa, desse jeito de lidar com as coisas, ele acaba muitas vezes se aproveitando do seu lado mulher para ir em certas situações, e ele se aproveita do seu lado homem para ir em outras. O tio da família, ele cai no banho do panda, então ele vira panda toda vez que ele é a mesma coisa. Ele recebe um banho de água quente, ele vira panda, ele recebe um banho de água fria, ele vira tio de novo. E um dos rivais do Ranma cai no banho do porco, então toda vez que ele mesma coisa, água quente vira porco, água fria vira pessoa. E o Ranma, ele tem uma namorada, que é essa menina aqui. E, e o rival dele tenta também flertar com a namorada. E ela gosta de porquinhos, então ele sempre faz de conta de se transformar em porquinho para poder ficar perto dela. Enfim, é super engraçado, vale muito a pena. Outro desenho animado que eu assistia quando eu era pequeno era Grandizer. Grandizer é a história desse piloto aqui. Esse piloto aqui, né? Esse piloto aqui, que ele tem o poder de... Ele controla essa armadura, esse robô, né? Esse robô todo aqui. Esse robô e essa nave, ele controla essa nave. E ele tem a missão de salvar o mundo das invasões alienígenas e papapá. E sempre são monstros, um pior que o outro, e só o robô consegue derrotar esses monstros. Na França, esse desenho chamava Goldorak, não chamava Grandizer. Chamava Goldorak. Então, eu cresci conhecendo os desenhos de Goldorak. Outro desenho animado que passava na França era Albator. Albator, em francês, chamava Albator, mas o nome correto do desenho animado é Captain Harlock. Inclusive, se vocês forem na Netflix, vocês encontram o Captain Harlock
no banco de dados dele. E deve ter todos os episódios, eu acho. E outro episódio que eu assisti, outro anime que eu assistia quando eu era pequeno, é Yu Yu Hakusho, que também passou no Brasil, que também vocês conhecem, então eu não vou me estender muito sobre Yu Yu Hakusho, mas um dos desenhos animados que eu sou fã de carteira, assim, eu adoro Yu Yu Hakusho desde muito pequeno. Então, assim, isso eram os desenhos animados que passavam na França, mas teve vários outros. Teve porque eu não procurei trazer todos porque senão a gente ia ficar aqui, eu ia mostrar todos os desenhos que passavam quando eu era pequeno. Mas eu fiz questão de trazer os que eu sei que não passavam no Brasil e que vocês se conhecem, poucos de vocês conhecem, se conhecer. Mas eu acho que a grande maioria não conhece, não sabe que existia. Mas é claro que passava Cavaleiros do Zodíaco, só que Cavaleiros do Zodíaco passava de manhã e eu estudava. Eu estava sempre na escola quando Cavaleiros dos Zodíacos passava. Então eu assisti muito pouco Cavaleiros dos Zodíacos na televisão. Eu conheço o básico de Cavaleiros dos Zodíacos. Eu conheço os personagens, eu sei da Atena, eu sei que existe a Casa dos Doze lá, dos signos, dos 12 Cavaleiros de Ouro. Eu sei toda essa rixa de Cavaleiros dos Zodíacos, mas eu não conheço, eu nunca assisti direito Cavaleiros dos Zodíacos para ter uma opinião sobre. Então, e por isso eu nunca me permiti assistir também Cavaleiros Los Canvas, porque eu falo, meu, eu vou assistir um negócio que já está no meio é uma temporada já que conta a história dos Cavaleiros de Ouro. Eu não assisti direito Cavaleiros do Zodíaco para ter uma opinião, então prefiro não assistir. Isso é um. Outra coisa, passou também Samurai X, que é Kenshin Horonoa Kenshin, que era o nome do anime, né? Que eu sou também muito fã, adoro as histórias de Kenshin. Eu acho muito triste o final que deram pro anime. Eu acho muito bonito o final que deram pro OVA, que é a versão filme, né, e curta do anime, da história original. Eu gosto muito do mangá, eu li bastante o mangá e tal. Eu acho que esses eram os principais animes que passaram quando eu era pequeno. É claro que hoje em dia eu já assisti Naruto Shippuden, assisti Bleach, assisti One Piece, como eu falei no começo do meu vídeo, eu gosto bastante de One Piece. Uh, Dentro de One Piece eu sou fanático pelo cozinheiro, eu adoro o cozinheiro Sanji. Uh, e é isso. E aqui, antes de acabar o vídeo, eu queria trazer mangás que para mim se sobressaíram, assim, tipo, ou animes que para mim se sobressaíram, que assim, eu sempre que posso recomendo irem atrás desses animes. O primeiro anime que eu recomendo ir atrás é Please Save My Earth. Para mim é um anime lindo, assim, é lindo. Eu chorei horrores no final desse anime, porque por causa da história que é muito bonita. A história é basicamente a seguinte: é, houve ah, houve pegaram um grupo de cientistas que acreditavam em reencarnação, e na verdade a cultura toda japonesa acredita em reencarnação. Então eles acreditavam, pelo menos o desenhista do mangá acredita em reencarnação. E eles é a história de um grupo de cientistas que vai estudar na Lua, né? E aí eles têm uma base de cientistas com 9 pessoas.
nove pessoas que estão nessa base, né? E aí vai e vem, assim, tem relacionamentos entre uns e outros e tal. Uns cientistas se dão bem com outros e tal. Só que cria um triângulo amoroso nessa base. Então tem um que gosta da menina, mas a menina gosta do rapaz, e esse rapaz gosta da menina também. Então na verdade tem um cara que está do lado de fora que gosta da menina e ele nunca fala para essa menina o que ele pensa. Mas nessa Terra, né, nessa Lua, né, surge um vírus. Surge um vírus e todo mundo morre. Todo mundo morre. Só ficam duas pessoas, eu acho, ou três pessoas. E aí os três ficam estudando, tal, tal, tal. E aí eles descobrem a, o antídoto para esse vírus que se espalha e tal. E aí acaba que todo mundo morre, só um que pega o antídoto. E vê, assim, tipo, uma pessoa pega o antídoto e ela fica 9 anos a mais dentro dessa base, além dos outros. Todo mundo reencarna, depois de morrer, todo mundo reencarna, e aí eles se encontram num grupo que é, compartilha das mesmas lembranças. E aí todo mundo nesse grupo questiona da existência do nono, do outro membro que não aparece nunca, né? Todo mundo está mais velho e tem um último membro que nasce 9 anos depois. Então, enquanto está todo mundo velho, o menino tem 9 anos a menos, né? Só que ele era apaixonado pela menina. E aí tem toda uma história que se desenvolve em volta desses acontecimentos. Então, Please Save My Earth é realmente uma história muito bonita, muito densa, envolve muitos sentimentos e tal. Super aconselho. Super aconselho. Outro mangá que eu aconselho, que para mim é o top dos melhores mangás já escritos na história, 20th Century Boy, escrito pelo Naoki Urasawa, né? Para mim é o melhor mangá escrito. Assim, no meu top 3 ele está em primeiro lugar. Esse é o 20th Century Boy. 20th Century Boy não é um shonen. 20th Century Boy é um seinen, quer dizer que foi escrito para adultos, né? Não foi escrito para jovens. Então ele tem uma história muito densa, muito rica, muito assim, você fica as páginas passam e você fica cada vez mais louco para descobrir o que vai acontecer no próximo passo, né? 20th Century Boy conta a história de um grupo de jovens crianças que, quando eram pequenas, elas desenharam no papel o que elas queriam que o mundo virasse, né? Elas queriam que esse mundo virasse. E aí elas fizeram um desenho no papel. E dessas crianças todas, existe uma que faz com que o seu sonho vire realidade. E aí ela vira um líder político e religioso. Líder político e religioso, que é esse cara aqui. E todo mundo passa a seguir a seita dele, assim. E aí fica muito, muito legal, assim, de ver como que esses amigos em volta não se lembram desse pequeno, não lembram quem que é esse cara que está por trás da máscara, não lembram desse tal de desenho que eles fizeram quando eles eram pequenos. E é toda uma caça para lembrar de o que eles desenharam, como que eles desenharam,
Quem quer um menino, enfim, é muito interessante. Eu gosto bastante de 20th Century Boy. Então, super recomendo. Se vocês tiverem a oportunidade de lerem esse mangá, eu super recomendo. Vale a pena. Outro mangá que eu gosto bastante, assim, eu tinha a coleção inteira em casa quando eu era pequena, que é GTO. GTO é a abreviação de Great Teacher Onizuka. Ok? Great Teacher Onizuka. Existia um anime de GTO, mas existia principalmente um mangá que eu comprei. Comprei todos, assim, é super engraçado. Super engraçado. GTO entra na categoria Shonen, que é para jovens meninos. Great Teacher Onizuka conta a história desse menino aqui. Ele é líder de uma gangue de Yakuza. Líder de uma gangue japonesa de Yakuza, da máfia japonesa. E de um dia para o outro ele perde vontade continuar sendo líder de Yakuza. E ele fala que ele quer dar um rumo na vida dele. E para dar esse rumo na vida dele, ele decide virar professor. Aí ele se decide de virar professor e a diretora de um colégio dá para ele uma turma de peste, mas é peste assim que fazem um inferno da vida dele, um inferno da vida do Great Teacher Onizuka. E ele, assim, tem cenas muito engraçadas em quando assim ele passa vergonha, muitas vergonhas, mas como ele fala que ele não é professor, ele até que aceita essa condição de vergonha que ele passa. Mas é engraçado que tem certas condições assim que ele é tão humilhado que às vezes ele chama as pessoas da máfia para resolverem seus problemas. E aí fica bem engraçado assim. Engraçado. Eu gosto bastante de Great Teacher Onizuka. Para mim, é um dos. Tá na minha lista de top 10 de melhores mangás escritos. Para mim, o GTO com certeza tá pelo menos no top 5. Pelo menos no top 5. Realmente, muito boa história. Se vocês tiverem a ocasião, correm atrás. Outro mangá que eu queria trazer para vocês é Yakitate Japan. Yakitate Japan. A história é de um padeiro, né? É um pouco diferente do normal, né? Eu gosto bastante de histórias de aventura, com certeza, mas esse aqui conta a história de um padeiro, um jovem menino que ele tem o poder na mão dele, assim, de fermentar a massa. Então quando ele amassa a massa, assim, a massa ela fermenta muito rapidamente e aí ele tem a capacidade de formar pães muito mais rápido do que a maioria dos padeiros. Então ele tem esse poder na mão e tal. E aí ele tem o sonho de de criar o pão japonês. O sonho dele é criar um pão tipicamente japonês. Porque, inclusive, na introdução do anime, existe também anime desse desenho animado, eles falam, existe pão francês, existe pão alemão, existe pão italiano, existe pão não sei o quê, mas não existe pão japonês. E aí tem a história toda por trás do desenho. E aí é engraçado que esse menino, ele é fazendeiro, ele não teve educação, então todo pão que ele cria, e ele usa uma técnica X para criar o pão, ele acha que ele está criando o primeiro pão do Japão, sabe? Então ele cria um pão com manteiga, ele acha que é um puta de um invento, sabe? É um puta de um negócio. Ninguém nunca criou pão com manteiga. Mas ele é o primeiro que cria esse pão com manteiga. Ou então ele cria pão com manteiga de ovelha. Aí ele acha que é o cara que nunca ninguém criou pão com ovelha. Manteiga de ovelha e tal.
E por aí vai, assim, vai crescendo, assim, e aí ele vai dando o nome do pão dele, Japão. Japão número um. Aí é o pão com manteiga. É muito engraçado, assim, é super divertido. Eu gosto muito, inclusive, do episódio que eles têm que. Aí ele cresce, né? Aí ele é chamado por uma padaria em Tóquio, eu acho, para ir trabalhar em Tóquio. E nessa cidade de Tóquio existe também a Fantasia, que é uma linha de padarias conhecidas do desenho animado. E a Fantasia organiza um concurso. E aí chamam os melhores padeiros do Japão para participar desse concurso. Super engraçado. E aí tem um dos episódios que eles têm que criar um croissant. Um croissant. E o menino fica desesperado, o menino, porque ele não sabe o que é um croissant, mas muito mais do que isso, ele acha que a palavra croissant, na verdade, é kurowa-san. E san em japonês quer dizer pessoa. Então, na verdade, ele tem os primeiros 15 minutos do episódio, ele acha que ele tem que falar com o kurowa-san, que não é que ele tem que falar com uma pessoa para fazer o pão dele e ele não sabe quem é o croissant. Então ele fica desesperado e é muito engraçado, você ri o tempo todo no começo. E aí e outra coisa super engraçada é quando as pessoas comem o pão que ele produz, elas ficam super maravilhadas, né? E aí elas fazem cenas muito engraçadas, uma mais engraçada que a outra. É super engraçado. Eu super recomendo Yakitate Japan. O problema de Yakitate Japan é que ele se perdeu um pouquinho. Ele se perdeu um pouquinho porque depois do primeiro concurso tem um outro concurso, depois do segundo concurso tem um outro concurso, depois do terceiro concurso tem outro concurso. E foi indo de concurso em concurso e o anime não acompanhou, sabe? Não foi tão legal depois do segundo, terceiro concurso. Para mim, podia ter parado no primeiro concurso, dava um prêmio para o menino, e assim, e o menino trabalharia na fantasia. Seria ótimo se tivesse acabado aí. Mas não, as pessoas querem sempre escrever mais, escrever mais. Enfim, problemas. Mas acontece em todos os desenhos. Outro desenho que eu gosto muito é One Piece, né? Eu já falei que eu gosto bastante de One Piece, não vou perder muito tempo com isso. Outro desenho que eu recomendo, mangá, tanto o mangá quanto o desenho animado é Bakuman. Bakuman explica um pouquinho mais sobre a trajetória dos mangakas na indústria de mangá. Eu gosto muito desse mangá, eu gosto muito do final que deram para o mangá, porque é um desenho, é um mangá que teve um final, né? Não é um mangá que se estendeu por muitas gerações, teve um final. E eu aprecio muito assim mangás que realmente conseguem criar um roteiro e um final para eles. Bakuman conta a história de dois meninos que, na verdade, conta a história de um trio, mas o que mais aparece são duas pessoas. Conta a história desse menino que o sonho dele é virar mangaka. Conta a história desse menino que o sonho dele é virar roteirista de mangá. Então ele escreve pro mangá. Ele escreve e o menino desenha. Então fica uma dupla. E a terceira pessoa que não aparece no mangá, mas não aparece no mangá, claro, mas não aparece nas capas, assim, não é o foco do Bakuman, é a namorada dele, é a namorada desse menino que quer ser mangaka, que o sonho da menina é virar dubladora de anime. Então é bem legal, assim. Aí quando os três resolvem o sonho dele, que acaba quando os três fazem os sonhos acontecerem, né?
o menino que se consagra como mangaka, esse que se consagra como roteirista, e a menina se consagra como dubladora, que o mangá acaba. E finalmente um mangá que eu gosto muito, assim, que é o top 2, né, de melhores mangás que eu li na vida. Tem o Psyren. Psyren é um shonen. Conta a história de um mundo pós-apocalíptico, só que no primeiro episódio, assim, na primeira história do mangá, nunca teve anime desse mangá, então esse mangá realmente vocês vão ter que correr atrás de mangá, de scan, de coisas e tal. Nunca teve um anime, nunca teve versão animada dele. É um mangá que tem um começo, um meio e fim, né? Então ele acaba realmente. Eu acho que ele tem 16 volumes. Ó, 16 volumes. Eu acho que são 16. Mas a história, assim, para sintetizar o máximo possível, conta a história. O que acontece? O mundo vai acabar. O mundo simplesmente vai acabar. Só que na atualidade, quando o mangá começa, a gente não tem noção disso. A gente não tem noção que o mundo vai acabar. A gente só tem. A gente só passa a saber que o mundo vai acabar lá segundo, terceiro mangá. Segundo, terceiro volume. Mas, assim, é basicamente isso. O mundo vai acabar. E existe várias pessoas que recebem uma ligação X, e essas pessoas, quando elas atendem o telefone, elas são projetadas para o futuro. Nesse futuro, existem mutantes, existem monstros, o mundo está dizimado, e as pessoas, quando elas cheiram o ar por muito tempo, elas desenvolvem um poder. A poluição, né, dá um poder para essas pessoas. Tem poderes de todos os tipos, tem poder de tudo quanto é estilo. O personagem principal, ele tem o poder de desenvolver uma massa que não tem peso, que não tem gravidade, uma massa de buraco negro. O personagem principal, ele tem esse poder. Mas existe um personagem lá que tem o poder de curar todo mundo que ele toca. Tem uma menina que voa, tem vários poderes, assim. E aí todo mundo se junta para tentar salvar o mundo. Então, a gente descobre que quando eles são projetados para esse universo, eles estão, na verdade, no futuro, que o futuro foi destruído, que houve um acontecimento. E aí a história é toda sobre o tempo que na atualidade eles demoram para chegar nesse acontecimento, e o, no futuro é o tempo. Eles têm que desenvolver seus poderes, desenvolver suas capacidades de luta para poder lidar com o problema que cria que faz o apocalipse, né, acontecer. Eu gosto muito de Psyren, assim, eu li Psyren numa tacada só. Gostei muito do mangá. Mas eu gosto também de muitos outros mangás, assim. Eu citei os principais para mim, os que realmente fizeram diferença. Mas eu gosto de Naruto, eu gosto de Bleach. Bem que Bleach eu gosto bem mais ou menos. Mas eu gosto de, por exemplo, um mangá que eu estava lendo recentemente, o Boku no Hero Academia. Gosto muito. Assim, eu achei a ideia interessante. One Punch Man, eu curti pra caramba a história. Eu gostei muito, inclusive, do anime que existe no, na Netflix.
Eu li um outro mangá que é muito bonito, a arte é muito bonita, chama Zetman. Zetman eu já consideraria um seinen, porque tem uma história muito densa. Tem outro mangá que eu gosto muito que chama Gantz, que também é um seinen, mas que o final eles cagaram muito o final de Gantz, assim, ficou uma porcaria o final de Gantz. Mas eu gosto bastante de todo o começo de Gantz. Eu gosto bastante também de Fullmetal Alchemista. Eu gosto bastante de Hunter x Hunter. Eu gosto bastante de Hunter x Hunter. Tá no meu top 10 Hunter x Hunter. Eu gosto bastante de Fly, lá antigo Fly. E eu acho que são os principais, assim, eu dei uma geral realmente. Então, galera, eu espero que vocês tenham curtido. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram desse novo formato. Esses vlogs eu quero trazer, eu não sei se eu já falei, mas se eu não falei, eu vou falar de novo. Se eu já falei também, vou falar de novo. Eu pretendo trazer agora vlogs toda quarta-feira. Então, quarta-feira era um dia que eu não sabia bem como trabalhar as gameplays, mas a partir de hoje, todas as quartas-feiras vai ter um vídeo de Civilization, um vídeo de um jogo indie e um vlog meu sobre alguma coisa o que eu acho de algum determinado assunto. Beleza? Então, galera, obrigado por ter acompanhado meu vídeo. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal e até a próxima.